Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos dando início a mais uma semana sentados à mesa com Jesus, nos alimentando da Sua palavra. E essa semana eu queria compartilhar com vocês de uma maneira um pouquinho diferente daquilo que nós vemos compartilhando durante todo esse tempo, desde que nós começamos a compartilhar os nossos vídeos às segundas-feiras. Sempre nós trabalhamos as questões que têm afligido a nossa alma, o nosso espírito. Sempre temos falado sobre as questões que nos trazem medo, nos trazem dúvida, como trazer esperança, como nos posicionarmos diante das dificuldades. Mas hoje eu queria que nós refletíssemos um pouco acerca de como nós nos posicionamos quando nós somos privilegiados, quando somos colocados numa posição de destaque, quando é dado para nós honra, algum poder, algum privilégio. E para isso eu queria compartilhar com vocês um texto da palavra que está no livro de Esther. Esther é uma rainha e ela não nasceu rainha, ela chegou a essa posição por causa do que eu entendo ser um propósito de Deus para a vida dela. Mas Esther, ela vem de uma origem humilde. Esther era órfã de pai e de mãe. Acabou sendo acolhida por um tio e criada por esse tio que se chamava Mardoqueu. Então Esther teve uma infância difícil. Esther não vivia uma vida fácil. Ela tinha perdido os pais, morava com um parente, talvez até passassem por algum tipo de privação. Esther veio de uma origem humilde, mas Esther teve uma oportunidade. Em determinado momento dessa história, que a palavra do Senhor nos conta lá no livro de Esther, o rei da época, o rei Artaxerxes, resolveu que teria uma outra rainha. Não vou entrar no mérito de que por que ele se separou da primeira rainha, mas ele então busca para si uma outra rainha. E dentro do contexto histórico, da época, da cultura, foi dado a Esther uma grande oportunidade de ser escolhida entre muitas moças da época. E foi o que aconteceu. Depois de um tempo de preparo, Esther é apresentada ao rei e ela é escolhida para ser a rainha. Isso para a época, para a situação que ela estava vivendo, para o contexto histórico, era uma oportunidade. Então, de plebeia, de uma menina órfã, ela se torna a rainha em um palácio. Então ela está numa posição privilegiada, ela é colocada numa posição de destaque. Só que o que acontece nessa história é que em determinado momento, uma outra pessoa que também tem uma função importante dentro do palácio, junto ao rei, um conselheiro dele chamado Amã, resolve que quer matar o povo do judeu por causa de uma desavença justamente com Mardoqueu, o tio de Esther. Mas ele entende então que todo o povo judeu deve ser exterminado e começa a armar uma situação para que isso aconteça. Mardoqueu descobre, chama Esther, que é sua sobrinha, que está nessa posição de destaque como rainha, conta para ela o que vai acontecer e pede que ela interceda junto ao rei. Esther fica com medo, porque ela não pode se apresentar ao rei por livre e espontânea vontade, ela tem que ser solicitada para isso. E o rei não a chamava já há algum tempo. Esther estava com medo, mas então Mardoqueu a chama e diz algo para ela que era o que eu queria compartilhar com você nessa semana para que nós meditássemos. E o texto está lá em Esther, capítulo 4, versículo 14, na última parte que diz assim: quem sabe, Mardoqueu dizendo para Esther, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. O que eu queria que nós pensássemos nessa semana é o que nós fazemos quando somos colocados numa posição privilegiada, quando estamos numa posição de oportunidade, de poder, de destaque. Qual tem sido a nossa postura? E talvez você pense assim, não, mas eu não estou nessa posição ainda. Mas você pode chegar a essa posição. Ou talvez você esteja e não tenha percebido. Porque talvez você esteja influenciando pessoas ao seu redor que você não notou que você é uma figura de autoridade sobre a vida delas. Esther, naquele momento, era alguém com um certo poder, era alguém com uma posição privilegiada. E como diz Mardoqueu para ela nesse texto, talvez ela estivesse no lugar certo e na hora certa, porque era um propósito de Deus para a vida de Esther e para a vida do povo judeu. O que nós fazemos quando nós estamos numa situação dessa, numa posição de poder, de honra, de privilégio?
Qual tem sido a nossa postura? Nós escolhemos manifestar a verdade, a justiça, a retidão e a integridade? Nós olhamos para o próximo e consideramos as suas necessidades e tentamos ajudá-los? Nós honramos as pessoas que nos fizeram chegar e nos ajudaram a chegar na posição em que nós estamos? Como tem sido a nossa postura diante de uma posição de honra, diante de uma posição de privilégio? Nós escolhemos manifestar o reino, ou damos lugar talvez ao nosso medo, ou damos lugar talvez ao nosso egoísmo? A conversa anterior de Mardoqueu, antes dele dizer para ela que talvez fosse para este propósito que ela tinha sido colocada ali, é que ela não podia pensar que por ser rainha, ela não seria morta, porque ela era judia, e a família dela também seria morta. Então, estar levada à reflexão. E com o perigo da própria vida, ela escolhe alcançar o rei e ela fala com ele, ela alcança o favor do rei e toda a situação é revertida, de maneira que o povo é poupado, ela é poupada, o tio dela é honrado e colocado numa posição de destaque e ela então cumpre o propósito que Deus tinha para a vida dela. Como nós nos posicionamos num lugar de destaque. E esse posicionamento não nasce no momento em que a gente é colocado nessa posição de honra, de privilégio, de poder. Esse posicionamento nasce de um coração quebrantado, de um coração humilde, de um coração forjado na presença de Deus, de um coração que sabe viver as necessidades louvando ao Senhor. Um coração que sabe que mesmo nas dificuldades Deus pode todas as coisas. Um coração que sabe que tendo muito ou tendo pouco, o importante é que a gente manifeste o reino, faça Deus conhecido e Ele será por nós. E Ele será através de nós, alcançando outras vidas. A posição de Esther nasce bem antes dela ser colocada como rainha. Nasce dos ensinamentos que foram dados a ela acerca de um Deus que é bom e poderoso e um Deus que tem propósito para as nossas vidas. Nasce da comunhão com Deus, da vida de oração e de jejum, porque a primeira coisa que Esther faz antes de falar com o rei é orar e jejuar, porque ela sabia que a comunhão íntima com o Pai traria para ela a força, a coragem necessária para fazer aquilo que ela precisava fazer. Talvez nessa semana você seja desafiado a tomar uma posição. Ore, jejue, busque a presença do Senhor e escolha. Se você estiver numa posição de destaque, escolha fazer aquilo que é a vontade de Deus, fazer aquilo que é certo e manifestar o reino. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, queremos colocar a nossa vida na presença do Senhor. Pedir que o Senhor nos ajude com as nossas limitações pessoais, com os nossos medos, as nossas fragilidades, até mesmo com o nosso egoísmo, Senhor. Trata-nos em nome de Jesus e nos ajuda que aonde nós estivermos, numa posição de destaque ou não, a gente sempre faça o que é certo, mas principalmente, se tiver em nós o poder de escolha, de fazer aquilo que é a vontade do Senhor, que a gente escolha fazer isso. E que a gente possa buscar isso em oração e em jejum. Em nome de Jesus. Senhor, nos abençoa, Pai, e nos ajuda a fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana poderosa na presença dEle, que você experimente coisas grandiosas e que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Em nome de Jesus. Nós nos vemos semana que vem para mais uma semana sentados à mesa com Jesus, nos alimentando da sua palavra. Deus te abençoe.